Seleção de textos bíblicos para tornar mais fácil o seu entendimento da palavra de Deus, para te dar uma visão geral de toda a Bíblia Sagrada. Profeta Isaías, capítulo 13. Profecia contra a Babilônia. Advertência contra a Babilônia. Chorem, pois o dia do Senhor está perto. Virá como destruição da parte do Todo-Poderoso. O dia do Senhor está perto, dia cruel, de ira e grande furor, para devastar a terra e destruir os seus pecadores. As estrelas do céu e as suas constelações não mostrarão a sua luz. O sol nascente escurecerá, e a lua não fará brilhar a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, os ímpios pela sua iniquidade. Darei fim à arrogância dos altivos e humilharei o orgulho dos cruéis. Eu despertarei contra eles os babilônios, os medos. Babilônia, a joia dos reinos, o esplendor do orgulho dos babilônios, será destruída por Deus, à semelhança de Sodoma e Gomorra. Nunca mais será repovoada. Capítulo 14. O Senhor terá compaixão de Jacó. Tornará a escolher Israel e os estabelecerá em sua própria terra. Os estrangeiros se juntarão a eles e farão parte da descendência de Jacó. No dia em que o Senhor lhe der descanso do sofrimento, da perturbação e da cruel escravidão que sobre você foi imposta, você zombará assim do rei da Babilônia. Como chegou ao fim o opressor, sua arrogância acabou-se, o Senhor quebrou a vara dos ímpios. Toda a terra descansa tranquila, todos irrompem em gritos de alegria. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada! Como foi atirado à terra você que derrubava as nações! Você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Mas às profundezas do Sheol você será levado, irá ao fundo do abismo. Profecia contra a Assíria. O Senhor dos exércitos jurou: esmagarei a Assíria na minha terra, o seu jugo será tirado do meu povo, pois esse é o propósito do Senhor dos exércitos. Quem pode impedi-lo? Profecia contra os filisteus. Lamentem, todos vocês, filisteus. Do norte vem um exército, e esse exército acabará com vocês. Capítulo 15. Profecia contra Moabe. Moabe ficou arruinada. Sobe-se ao templo em Dibom, a seus altares idólatras, para chorar. Todos pranteiam e se prostram chorando. Capítulo 16. O opressor há de ter fim, e o agressor desaparecerá da terra. Então, em amor será firmado um trono, em fidelidade um homem se assentará nele, na tenda de Davi. Um juiz que busca a justiça e se apressa em defender o que é justo. Capítulo 17. Mensagem contra Damasco. Damasco deixará de ser cidade e se tornará um monte de ruínas. Também naquele dia, a glória de Jacó se definhará. Porque vocês se esqueceram de Deus, do seu Salvador, e não se lembraram da rocha, da fortaleza de vocês. Profecia contra a Etiópia. Ai da terra da Etiópia! Profecia contra o Egito. O Senhor diz:
incitarei egípcio contra egípcio. Cada um lutará contra seu irmão. Farei que os seus planos resultem em nada. Depois eles consultarão os seus ídolos, e os necromantes, os médios e os adivinhos. Então eu entregarei os egípcios nas mãos de um senhor cruel. Os egípcios tremerão de medo diante do agitar da mão do Senhor dos Exércitos, que se levantará contra eles. Judá trará pavor aos egípcios. Naquele dia, 5 cidades do Egito falarão a língua de Canaã e jurarão lealdade ao Senhor dos Exércitos. Naquele dia, haverá um altar dedicado ao Senhor no centro do Egito, e em sua fronteira um monumento ao Senhor. Serão um sinal e um testemunho para o Senhor dos Exércitos na terra do Egito. Quando eles clamarem ao Senhor por causa dos seus opressores, ele lhes enviará um Salvador e defensor que os libertará. Assim o Senhor se dará a conhecer aos egípcios, e naquele dia eles saberão quem é o Senhor. A ele prestarão cultos com sacrifícios e ofertas. O Senhor ferirá os egípcios, ele os ferirá e os curará. Eles se voltarão para o Senhor, e ele responderá às suas súplicas e os curará. Naquele dia, os assírios irão para o Egito, e os egípcios para a Síria, e os egípcios e os assírios cultuarão juntos. Naquele dia, Israel será um mediador entre o Egito e a Síria, uma bênção na terra. O Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo: Bendito seja o Egito, meu povo, a Síria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. Capítulo 20. Profecia contra o Egito e Etiópia. No ano que o rei da Assíria atacou Asdod e a conquistou, nessa mesma ocasião o Senhor falou por meio de Isaías, filho de Amós, e disse: Tire o pano de saco do corpo e as sandálias dos pés. Ele obedeceu e passou a andar nu e descalço. Disse então o Senhor: Assim como meu servo Isaías andou nu e descalço durante 3 anos, como sinal e advertência contra o Egito e contra a Etiópia, assim também o rei da Assíria, para a vergonha do Egito, levará nus e descalços os prisioneiros egípcios e os exilados etíopes, jovens e velhos, com as nádegas descobertas. Capítulo 21. Profecia contra a Babilônia. O Senhor diz: Ponho fim a todo gemido que ela provocou. Caiu. A Babilônia caiu. Todas as imagens dos seus deuses estão despedaçadas no chão. Capítulo 22. Profecia contra Jerusalém. O soberano, o Senhor dos Exércitos, enviou um dia de tumulto e pavor ao vale da visão. Judá ficou sem defesas. A cidade de Davi tinha muitas brechas em seus muros. Vocês contaram as casas de Jerusalém e derrubaram algumas para fortalecer os muros, mas não olharam para aquele que fez estas coisas, nem deram atenção àquele que há muito as planejou. Naquele dia, o soberano, o Senhor dos Exércitos, os chamou para que chorassem e pranteassem. Mas ao contrário, houve júbilo e alegria, e vocês diziam: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. O Senhor dos Exércitos revelou-me isso. Não haverá propiciação em favor desse pecado. Profecia contra Sébina. Assim diz o soberano, o Senhor dos Exércitos: vá dizer a esse Sébina, administrador do palácio: eu o demitirei das suas funções. Naquele dia convocarei o meu servo Eliaquim, filho de Ilquias. Eu o vestirei com o manto que pertencia a você. Com o seu cinto o revestirei de força, e a ele entregarei a autoridade que você exercia. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para os moradores de Judá.
Porém, sobre os ombros dele a chave do reino de Davi. O que ele abrir, ninguém conseguirá fechar. O que ele fechar, ninguém conseguirá abrir. Eu o fincarei como uma estaca em terreno firme. Ele será para o reino de seu pai um trono de glória. Capítulo 23. Profecia contra Tiro. Tiro foi destruída. O Senhor dos Exércitos o planejou para bater todo orgulho e vaidade e humilhar todos os que têm fama na terra. Naquele dia, Tiro será esquecida por 70 anos, mas no fim dos 70 anos, o Senhor se lembrará de Tiro. Esta voltará ao seu ofício de prostituta e servirá a todos os reinos que há na face da terra, mas o seu lucro e a sua renda serão separados para o Senhor. Seus lucros irão para os que vivem na presença do Senhor.